alunos da terceira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos efeitos da globalização no sistema financeiro. Nós vimos alguns detalhes iniciais na aula passada, envolvendo a transação econômica, sistema financeiro, fluxo de capitais e principais elementos da Bolsa de Valores. Na aula de hoje nós vamos ver como que atuam, quais são os principais organismos internacionais relacionados à atividade financeira e à segurança financeira dos países no nosso planeta, ok? Nós vamos ver atuações, por exemplo, como que o FMI ele vai funcionar, como que a Organização Mundial do Comércio e como que o Banco Mundial atua no desenvolvimento e na globalização dos países, ok? Espero que você goste do conteúdo, qualquer dúvida estou à disposição e vamos para mais uma aula de Geografia. Gente, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo relacionado à globalização, mas com o viés, vamos dizer assim, ainda voltado para as questões financeiras, né? Nós já vimos um pouco nas aulas anteriores sobre o processo da globalização, como que se deu esse processo da globalização, a influência, né, da globalização, das atividades globais, da interação, vamos dizer assim, né, da globalização na questão principalmente dos transportes, da comunicação e do turismo, né? E agora nós estamos observando como que a globalização ela está atuando no sistema financeiro, né? Nós vimos aí na aula anterior como que se deu os processos de formação, por exemplo, de capital financeiro, capital especulativo, capital produtivo, o que se tratava, na verdade, o capital, né, que era vamos dizer, é um conceito que tem vários contextos, né, várias finalidades. Entre elas, você pode dizer que é o acumulado de recursos que você possui e também o acumulado de recursos que você possui disponível para investir em alguma área do setor comercial ou alguma área produtiva, vamos dizer assim, ok? E aí nós vimos também, chegamos a ver como que funciona, por exemplo, a questão da Bolsa de Valores, quais são as finalidades, né, das atividades na Bolsa de Valores. Vimos quais são os principais produtos comercializados na Bolsa de Valores, né, que foram as questões relacionadas às ações e aos títulos, né? Por exemplo, as ações elas vão ser responsáveis, são partes de uma empresa. Quando você compra uma ação, simbolicamente você está comprando uma parte da empresa lá que você escolheu, né? Os títulos já são papéis que representam dívidas do governo, onde ele vende no mercado com o sentido de angariar fundos para resgatar essas dívidas. E à medida que você vai comprando esses papéis de dívidas, esses papéis de títulos do Tesouro Nacional, por exemplo, você auxilia o governo a quitar as pendências que ele vem a ter e o governo, em contrapartida, vai pagar uma quantia em juros sobre o valor que você chegou a comprar, ok? Dito isso, também nós chegamos a ver um pouco sobre as questões envolvendo a questão da distribuição do dinheiro no mundo, principalmente relacionado a práticas não tão legalizadas, né? Vimos a questão dos paraísos fiscais, do que são, como que funcionam, né? Enfim, dito essa introdução, nós vamos observar aqui a atuação de dois órgãos, nós temos aqui três, mas dois deles merecem bastante atenção, que são órgãos relacionados a essa questão do sistema financeiro, né? Nós vamos ver aqui o Banco Mundial, nós vamos ver a Organização Mundial do Comércio, mas com um destaque especial nós vamos ver as características do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, né? Nós vamos dizer que eles se destacam como estruturas bastante influentes no nível econômico e comercial hoje no mundo, né? Vamos dizer que eles têm uma infraestrutura que pode, vamos dizer, bater de frente com infraestruturas econômicas dos vários países mundiais, né? Dado o intenso processo de interação, vamos dizer assim, que os países estão tomando com suas economias, que organismos supranacionais, né, que no caso seria o Banco Mundial
e o Fundo Monetário Internacional, eles podem até ser bastante influentes na questão da estruturação econômica dos vários países do mundo afora, né? Nós vamos ter aí algumas organizações, algumas estruturas desses mecanismos, né, que vão ser decisivas para a condução de políticas monetárias no mundo inteiro, né, dada a grande influência que eles vão ter no setor econômico mundial, ok? Vamos avançando aqui um pouco mais e nós vamos ver então aqui que assim se deduz que essas organizações elas existiam, se elas não fossem, né, existentes, vamos dizer, o processo de interação mundial seria bastante lento, vamos dizer assim, em relação ao papel que essas três organizações elas têm em relação a hoje, principalmente, vamos dizer, de um modo mais recente, né, do mundo globalizado pós-Guerra Fria, vamos dizer assim, né? Por conta dessa questão da multipolarização, de várias potências surgindo, potências econômicas importantes, novas áreas de produção econômica, novas áreas de produção financeira, né, vamos dizer assim, com destaque especial para as regiões ali do sudeste, do extremo oriente da Ásia, né, com destaque especial para os tigres asiáticos, para a China. Nós vamos ter outras áreas de influência no mundo, como por exemplo a Índia. Nós vamos ter alguns países emergentes ali na África, como a África do Sul, o Egito, a Nigéria, né? Mas hoje mais destacado, vamos dizer assim, a África do Sul. E nós vamos ter alguns países na América Latina que também merecem um certo destaque, né? Como por exemplo o México, a Argentina e obviamente o Chile, o Uruguai e obviamente o Brasil, né? Como destaques regionais nesse quesito da multipolarização, né? Nós vamos ter aí algumas áreas de influência. Nós vamos ter, por exemplo, nós vamos ter, por exemplo, a influência não apenas dos Estados Unidos, né? E não dividida apenas entre dois países, como foi o caso da Guerra Fria. Nós vamos ter várias zonas de influência. Vamos ter a zona de influência dos Estados Unidos, vamos ter as zonas de influência da União Europeia, vamos ter zonas de influência do Japão, da China, né, e de outros países, ok? E aí nós vamos observando que cada vez mais, quando a gente vai falando nas questões envolvendo essa interação, nós vamos dizer que fica mais evidente que o mundo ele se encaminha para um processo do que ficou conhecido como aldeia global. Não é que isso vá acontecer realmente, mas tudo se encaminha para isso. Existem exceções? Com certeza existem exceções. Existem países que eles não entram nessa questão, não se enquadram nessa questão do jogo político e do jogo financeiro internacional. Existem exceções por conta de fatores ideológicos, por conta de fatores econômicos, porque eles não têm algo a agregar, vamos dizer, ao jogo econômico mundial, enfim, entre outros fatores. Vamos conhecer aqui um pouco, então, sobre esses organismos. Vamos começar pelo FMI. O FMI é a sigla de Fundo Monetário Internacional e é uma organização internacional que pretende assegurar o bom funcionamento do sistema financeiro mundial, pelo monitoramento das taxas de câmbio e balança de pagamentos, através de assistência técnica e financeira. Ele dá um suporte econômico aos vários países mundiais no intuito de que as relações econômicas possam se manter bem funcionando, né? Funcionando tranquilamente, sem algum prejuízo, sem algo que possa acarretar numa crise que venha gerar problemas não apenas para o país envolvido, mas para os países que, por um acaso, direta ou indiretamente, são envolvidos nessa possível crise, né? E aí nós vamos ver aqui como que se dá a organização, né, do FMI. Ele tem como membros os estados da ONU, todos os países membros da ONU, eles têm participação no FMI, né? E o Kosovo, que é assim como a Palestina, é um estado observador das Nações Unidas, né? Ele foi fundado no dia 22 de julho de 1944, é uma entidade associada à ONU, Organização das Nações Unidas, é uma organização internacional, supranacional, vamos dizer assim. A sua sede fica em Washington, D.C., né, na capital dos Estados Unidos, e tem como diretor a Christine Lagarde, que é essa senhora que está aparecendo aí, que é a diretora do Fundo Monetário Internacional, com a sede
localizada ali em Washington, nos Estados Unidos. Okay? Como que surge, então, o Fundo Monetário Internacional? Ele vai surgir a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né? E como nós já havíamos comentado anteriormente, a Europa ela foi a principal, vamos dizer assim, prejudicada do conflito. Por quê? Boa parte do conflito armado, né, da Segunda Guerra Mundial se deu na Europa. Várias cidades europeias, cidades da Alemanha, cidades da França, cidades da Inglaterra, cidades da Rússia, né, da então União Soviética, foram destruídas. E plantações, fazendas, áreas de produção também foram destruídas ou paralisadas. E isso, obviamente, afetou muito a economia mundial, né? Porque a Europa era um país, era uma região que tinha um desenvolvimento econômico bastante promissor depois do fim da Primeira Guerra e do fim dos confrontos, né, o fim da crise de 1929. Porém, o mundo entra na Segunda Guerra e essa esperança de reconstrução ela é um pouco adiada, né? O que vai acontecer? A urgência de garantir uma cooperação para reerguer o mais rápido possível a Europa no quesito econômico vai fazer com que alguns líderes das forças aliadas se reúnam em Bretton Woods, nos Estados Unidos, em 1944, a fim de estabelecer algumas diretrizes, né, para a ordem econômica quando a guerra terminasse, né? Eles já estavam pensando na situação posterior ao fim da guerra. A guerra já estava se encaminhando para o fim e era hora então de pensar como o mundo iria reagir, como o mundo iria se desenvolver após o fim do conflito, né? Ele foi criado formalmente, o FMI, em 1945, junto com outras instituições internacionais de cunho financeiro, em especial o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, mais conhecido também como o Banco Mundial, ok? Vamos observar aí todos os países do mundo em verde, salvo algumas exceções, né? Por exemplo, ali temos a Coreia do Norte, né? Temos ali a região do Saara Ocidental, que não é um país, é um protetorado, né? Mas boa parte dos países, praticamente, né, todos os países do planeta, eles estão participando do Fundo Monetário Internacional, né? Vamos ter aí algumas exceções. Vamos ter aí algumas exceções, como por exemplo Liechtenstein, Mônaco, Tuvalu, Nauru, né? Alguns países ali da Oceania, alguns pequenos países ali da Europa, a Coreia do Norte, Cuba, né? Que são algumas exceções, mas a ampla maioria dos países do mundo são associados ao FMI. Quais seriam os objetivos centrais então do FMI para ele aparecer assim, para sua origem? Ok? Dentre os principais motivos, os principais objetivos seriam a promoção e a reconstrução, a promoção da reconstrução dos países destruídos pela guerra, né? Conceder empréstimos para essa reconstrução acontecer mediante garantias impostas, oferecer ajuda a países membros com dificuldades econômicas, por exemplo, o Brasil já chegou a solicitar ajuda ao FMI, a Grécia já chegou a solicitar ajuda ao FMI, né? Favorecer a expansão equilibrada do comércio, evitar que haja, vamos dizer assim, que haja disparidades entre países no âmbito comercial, que todos possam crescer de forma igual, com igualdade de condições, vamos dizer assim, e promover a cooperação monetária internacional, né? Ou seja, estimular o desenvolvimento, mas não apenas daqueles países que tenham mais condições, mas estimular o desenvolvimento para todos os países, né? Independente da região, independente da situação que ele se encontra, mas ajudar todos a se desenvolver, ok? A atuação do FMI se dá em várias políticas, né? Vamos dizer que houve a questão de atuação durante, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, no caso de reconstrução de regiões ali, no caso de reconstrução ali de algumas regiões, né? Nós vamos ver, por exemplo, atuações dele em regiões, em países atualmente com sérias dificuldades econômicas, como é o caso de alguns países da Europa, como a Grécia, como a Espanha, como Portugal, né? Tentando melhorar, vamos dizer assim, as condições econômicas e fortalecer o desenvolvimento econômico desses países
a ponto de eles poderem produzir e gerar renda novamente como anteriormente. Ok? Qual o impacto do FMI a nível mundial? Nós vamos dizer que o FMI ele funciona como uma rede de ajuda, onde existe a contribuição, né, os países eles ajudam contribuindo, né, doando alguns fundos ao FMI para manutenção e, caso for necessário, esses países tenham também nesses fundos uma fonte de recorrência para solucionar problemas financeiros dentro dos seus territórios. Né? Vamos dizer que a ideia original, que é a promoção de desenvolvimento desses países, de todos os países membros, em especial os países que têm menos condições, ela de certo modo é alcançada, porque o FMI ele faz essa via de mão dupla, ele recebe incentivos, né, dos países e oferece ao mesmo tempo esses incentivos para que eles possam se recuperar e assim voltar a fornecer ajuda ao FMI para que esse ciclo se mantenha ativo, ok? Qual o impacto do FMI na globalização? Né? Como eu falei para vocês, eles nesse processo de interação é inevitável acontecer algum problema financeiro em algum país. O FMI ele vai atuar no quesito de que esses problemas financeiros não venham gerar impactos negativos para outros países, né, para países vizinhos, né, ou para outras regiões do mundo, a ponto de criar uma crise generalizada. Ok? Então é por isso que existe essa necessidade de depósito de fundos ao FMI, porque esses fundos que vão ajudar países em situação financeira a se restabelecer futuramente. Ok? Temos aí a questão de como que funciona, né, esse método de pagamento ao FMI. Ele empresta, vamos dizer, ele solicita empréstimo, um país solicita empréstimo de dinheiro e, obviamente, como todo banco, ele vai pagar essa questão em juros, né? Às vezes os juros são razoavelmente elevados, o que pode gerar algum desconforto no começo, mas também o FMI ele solicita algumas medidas um tanto quanto mais drásticas dos países para que eles possam cumprir com suas obrigações. Ok? Vamos avançando aqui. O FMI ele auxiliou algumas economias, as economias ditas emergentes, a se fortalecerem e a alcançarem crescimentos significativos. Por exemplo, aqui nessa imagem, vocês estão observando bem que são alguns dos países. Vocês podem observar nessa imagem que quando ele fala de ajuda a países para desenvolver e crescer as suas economias significativamente, aqui nós temos a imagem de 4 países que fazem hoje parte de um bloco econômico, vamos dizer assim, pautado no crescimento entre os países emergentes. São os 4 países fundadores dos BRICS. Né? O único país aqui que está faltando, vamos dizer, é a Rússia, mas os restantes todos eles estão aí, o Brasil, a China, a Índia e a África do Sul. Todos eles, em algum momento, pediram ajuda, chegaram a pedir um auxílio, né, do FMI para solucionar alguns problemas internos do país. Né? Por exemplo, o Brasil já chegou a solucionar para pagamento de dívidas, para organização, vamos dizer assim, do caixa, né, vamos dizer, investimentos em infraestrutura para poder assim fortalecer e gerar economia, entre outros. Né? Vamos dizer que alguns começaram a progredir, né, nesse conceito e acabaram não querendo mais emprestar dinheiro ao FMI por estarem solucionados economicamente. É o caso da China, que é uma das principais contribuintes ao Fundo Monetário Internacional. Ok? Aí nós vamos ver aqui como que foi o surgimento, né, uma linha do tempo bem rápida, mostrando como que se deu esse processo de surgimento e de consolidação do FMI, desde lá o fim da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Né? Nós vamos observar aqui algumas mudanças, né, relacionadas ao mundo atual e relacionadas à atuação do FMI. A atuação do FMI nos últimos anos foi significativa, porque isso facilitou, vamos dizer, a estabilidade, né, a busca e o encontro da estabilidade entre países que estavam passando por sérios apuros econômicos. Okay? Dito isso, vamos observar aqui agora sobre a OMC,
que é a Organização Mundial do Comércio. Foi fundada em 62, no dia 4 de outubro. A sua sede se localiza na Suíça, na cidade de Genebra. Possuiu até 2011, vamos dizer, 156 países membros, né? Tem a sua língua, as linguagens oficiais, que são o inglês, o francês e o espanhol. É uma organização que ela vai tratar das regras do comércio, né? Ela vai ditar como que funcionarão as normas comerciais entre os países, ok? Vamos observando aqui alguns países que são membros, né, da OMC, e aí nós temos algumas divisões. Por exemplo, nós temos os países membros da União Europeia, que são países observadores, assim como outros países do mundo. Por exemplo, o caso do Irã, é o caso da Argélia, é o caso do Cazaquistão, é o caso da Sérvia, né, é o caso do Vietnã, que são países que não são membros diretos da OMC. São países observadores, ou seja, eles podem participar das discussões, mas apenas observando quais são os trâmites a serem adotados, né? Ela vai surgir do Acordo Geral de Tarifas e do Comércio, que é o GATT. Vai ser criada após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, simultaneamente com outras instituições mercantilistas que se destinavam à cooperação social internacional, né, aquele viés econômico, vamos dizer assim, da globalização, né? Ainda em relação aos acordos de Bretton Woods, em 1944, e juntamente com o FMI e o Banco Mundial, que nós já vamos ver mais adiante. Quais são as funções da OMC? Administrar os acordos que compõem o sistema multilateral do comércio, servir de fórum para comércio nacional estabelecendo acordos, controlar a adoção de acordos e a implementação desses acordos pelos membros da organização e criar um sistema de resolução de controvérsias da OMC. Por exemplo, quando houver algum conflito de interesses entre países, esse sistema de resolução é quem vai tomar a frente da situação até chegar a um acordo entre ambas as partes, ok? A OMC também ela coordena a rodada de Doha. Todos os anos, a partir de 2001, existe, né, a rodada de Doha, aonde são discutidas quais medidas serão tomadas para o desenvolvimento econômico todos os anos, vamos dizer assim, na capital do Catar, que é a cidade de Doha. Ok? Os principais temas retratados na rodada de Doha são tarifas de comércio, processo de simplificação, desburocratização, o incentivo à agricultura mundial, né, ao comércio mundial e o fim de algumas regras particulares que existem em países quando se trata do comércio, né? Nós temos aí os princípios de atuação da OMC, que é o princípio da não discriminação, da proibição de restrições quantitativas, o princípio da previsibilidade, o princípio da concorrência leal e o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, né? Todos esses princípios são pautados e regrados pela OMC. Ok? E por fim, vamos chegar aqui ao Banco Mundial, né? O Banco Mundial vai surgir ainda durante a Segunda Guerra Mundial, com o nome de Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, né? Qual é o objetivo? O objetivo deles era bem claro, era financiar a reconstrução das economias, em especial as economias europeias, após o fim da Segunda Guerra Mundial. E quem que lidera o Banco Mundial? Obviamente são os Estados Unidos, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o Banco Mundial se tornou uma das mais importantes instituições mundiais. Hoje, 60 anos, né, 60, quase 70 anos mais tarde, teve que se adaptar. Ele viu que o sistema financeiro foi modificando, que o sistema político foi se modificando, ele viu que o avanço da globalização era algo iminente e era necessário ele tomar medidas de adaptação, né? Quais foram as medidas, vamos dizer assim, as medidas tomadas pelo Banco Mundial, né? Foi um incentivo, né, um empréstimo financeiro, assistência para o desenvolvimento dos países que necessitassem, e aí nós temos também a Associação Internacional de Desenvolvimento, que são empréstimos sem juros em programas de assistência também ao desenvolvimento desses países. Por exemplo, aqui no Brasil, no Amazonas, na época que se construía, né, estavam construindo as primeiras fases do Prosamin, o governo local, o governo do Amazonas, ele entrou com um pedido, ele enviou o projeto do Prosamin para o Banco Mundial, né, o BIRD no caso, e diante disso o BIRD ele resolveu ceder, né, a um empréstimo financeiro, uma ajuda financeira
para o território amazonense, né? No caso, possibilitando a construção das áreas do Prosamin, isso lá entre os anos de 2006 e 2007, ok? Quais os objetivos do Banco Mundial? Reduzir a pobreza, crescimento econômico, melhoria das condições de vida, entre outros fatores, ok? Vamos observando aqui aonde que esse financiamento do Banco Mundial ele é investido. Como eu falei para vocês, dando o exemplo aqui relacionado ao Amazonas, o investimento no caso do Amazonas foi para a infraestrutura, né? E é um dos vertentes, dos valores do financiamento, onde o financiamento do BID pode ser aplicado. Pode ser na educação, pode ser no combate à pobreza, pode ser na questão da segurança, na questão da saúde, investimentos em educação, né? ou novamente investimento no setor financeiro, né? Basicamente essas são muitas as funções do Banco Mundial em sua atuação, né? As principais esferas de ação do Banco Mundial vai ser a questão do combate à pobreza, né, o abastecimento de água e de luz, né, a questão ambiental para melhor uso, melhor gerenciamento das fontes de limpeza, né, das fontes das energias limpas, vamos dizer assim, né, e o investimento na área agrícola, né, a compra, a mecanização da agricultura, entre outros fatores, né. E assim, gente. Basicamente, esse foi o conteúdo bem explicativo relacionado ao Banco Mundial, relacionado aos principais setores de investimento, né? Ambos vão ter a mesma finalidade, vão ter a questão do combate à pobreza, combate a alguns elementos que acabam por dificultar o desenvolvimento desse país, ok? Gente, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida em relação ao texto ou às atividades, eu estarei aqui à disposição. E no mais é isso, gente. Um forte abraço a todos, espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula.